boa tarde para você, que Deus abençoe. Vocês me viram aqui no período da manhã. Meu nome é Cláudia e eu sou serva da comunidade Fidelidade. E nesse encontro da família, onde nós estamos em família, nós temos esse último tema, que é: só Jesus é o Senhor da minha casa. Repita comigo: só Jesus é o Senhor da minha casa. E por que é importante nós termos essa afirmação dentro do nosso coração? Já de manhã, na hora que o Luizinho pregava, o Senhor colocava forte no meu peito: muitas pessoas querem ser o Senhor da nossa casa. Muitas ideias, ideologias, muitas modas, muitas tendências, e aquilo, sem nós às vezes percebermos, vai invadindo a nossa casa. Quando nós vemos nossos filhos estão cantando algumas músicas, quando nós vemos nós mesmos estando tendo uma linguagem, e quando nós percebemos, aquilo está dentro da nossa casa e a gente nem notou quando chegou, né? Às vezes, para a gente ensinar uma coisa correta para um filho, às vezes para a gente ensinar uma oração, é difícil. Obrigada, irmão. Mas o tchum-tchá-tchá todo mundo sabe cantar. A criança tem 1 ano, ela não sabe falar, mas ela sabe cantar o tchum-tchá-tchá. Então, assim, são tendências que vão adentrando a nossa casa. Só que existe um momento que nós temos que pegar a rédea da nossa casa e falar: não, até aqui vai, daqui para cá não entra. Daqui para cá, quem diz o que é certo e o que é errado sou eu, conforme a minha doutrina, conforme a fé que eu aprendi. Sou eu mãe, sou eu pai. Não é a pessoa lá de fora, não é o fulano lá que está lançando tal moda que vai dizer para o meu filho, ou que vai dizer para eu mesmo o que está correto. É diante daquilo que eu aprendi, é diante daquilo que eu quero seguir, é diante da doutrina que eu quero seguir. Então, assim, eu quero fazer uma pergunta e gostaria que vocês levantassem a mão. Quem é católico aqui? Amém. Então, o que nós vamos pregar aqui e partilhar por alguns momentos é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. É a doutrina que nós professamos, é a nossa fé. Muitas vezes a fé passada pelos nossos pais, passadas pelos pais dos nossos pais, onde nós aprendemos. Ou às vezes pessoas que no seio da família era de outra religião, em algum momento você tomou a decisão de ser católico. Mas é isso que nós vamos falar hoje, e é em cima disso que vem a nossa partilha. Amém? Então, quem tem a Bíblia, você pode tomar lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10. Se você não tiver, não tem problema. Na Bíblia Ave Maria é a página 234. Então, eu vou me basear nessa palavra, e é importante nós falarmos, eu gosto sempre de dizer isso, que toda palavra da Bíblia, ela está dentro de um contexto, de uma história, de um determinado povo. Porque nós vemos hoje, deixa separadinho aí, daqui a pouco você pega para a gente ler. Nós vemos hoje que algumas pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus, muitas pessoas que, tal pregador, tal fulano, e ele pega um versículo e aquilo ele faz, coloca o nome numa determinada seita e arrasta multidões. Mas a palavra não está dentro do contexto correto. Aqui no livro do Deuteronômio é o momento em que Deus começa, através dos seus profetas, Deus começa a instruir o povo. Fala: olha, é assim que você vai fazer. E esses são ensinamentos importantes e foram imutáveis, ou seja, não muda, e que nós trazemos até o dia de hoje. Então, no versículo 10, o tema é adivinhação e profetismo. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha,
nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos. Veja bem, versículo 12. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Versículo 13. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, naquele momento, Deus vai instruir esse povo e dizer assim: olha, que não se ache no meio de ti feiticeiros, quem pratica magia ou quem invoca os mortos. O que acontece hoje? Vamos trazer essa realidade para o dia de hoje. Quando o homem ele não encontra o Deus verdadeiro, muitas vezes ele não se encontra, não tem encontro pessoal com Jesus. Ele cria um Deus para que realize os teus desejos, para que realize os seus anseios. E através de certos rituais, se eu fizer tal simpatia, eu vou casar. Se eu fizer tal simpatia, vai acontecer isso. Olha, o meu horóscopo hoje vai dizer que se eu fizer isso, eu vou conseguir isso. É tão engraçado isso que eu nunca vi ninguém dizer: olha, joga nesse número que hoje você ganha na Mega Sena, e a pessoa ganhou, né? Então, esses tipos de influências acabam entrando dentro da nossa casa, através de novelas, através de séries, através de pessoas que falam: ah, fulano vê morto, fulano vê o espírito, fulano vê aquilo. Então, já aqui, há tantos e tantos anos antes de Cristo, Deus já fala para o povo que abomina essa prática. Aí você fala: Cláudia, mas os espíritas são bons? São, porque todos nós somos bons. E eu vou fazer minhas palavras, a que a Angélica fez na pregação dela no grupo de oração. Ser bom, gente, é obrigação de todo mundo. Para a gente viver numa sociedade civilizada, nós temos que ser bons, senão a gente vive como animal, não é? Mas assim, o termo eu gostaria de deixar bem claro: nós aqui não estamos criticando pessoas, nós estamos falando do ensinamento. Se você tem um amigo espírita, você deve amá-lo e respeitar a escolha dele. Se algum dia ele te questionar, você entrar nesse tema da religião, você vai falar: olha, irmão, você tem a sua fé, eu tenho a minha. Eu não acredito nisso. Você não precisa repudiar a pessoa, nem se tratar, não. Qual é o mandamento de Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar a todos sem distinção. Mas nós não podemos pegar esse tipo de influência para dentro da nossa casa. Olha que bonitinho lá na novela a menina que vê espírito, não é? Que via e que falava que ia encontrar uma gêmea e que, usando-se de uma criança. Gente, para tudo existe um porquê. Por que usa a criança? Porque a criança, e quem é formador aqui sabe até melhor do que eu, a criança, o mundo da criança é um mundo fantástico, de imaginação. Quando a gente é criança, eu vejo meu filho lá brincando, ele vê monstro, ele vê um monte de coisa, eu vejo ele brincando sozinho no quintal. É um mundo fantástico, onde cria. A imaginação não tem limites. Nós vamos crescendo, outras coisas vão, e nós vamos amadurecendo, mas a criança tem essa coisa do fantástico. Aí depois você fala: meu filho também disse que viu. Por quê? Porque ele viu lá na TV. E aí são essas influências que vão entrando dentro da nossa casa, da nossa família. Cláudia, mas lá eles têm santo. Você pode comprar imagem de santo e colocar em tudo quanto é lugar. O que eu quero pregar hoje é que o fundamento da doutrina não é o fundamento da nossa. Nós, católicos, apostólicos romanos, não acreditamos em reencarnação sob hipótese
Não, nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Isso é uma diferença importantíssima, fundamental e crucial. Por quê? Porque o profeta não salva ninguém. Deus traz a salvação. O profeta, ele é portador. Agora Deus, ele traz a salvação. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. E muitas vezes o Espiritismo, eu estou falando do Espiritismo em si, para a gente ter uma ideia, porque é o que está mais na moda, né? Então a gente pega como gancho. O Espiritismo muitas vezes entra na vida da pessoa pelas brechas, né? E eu acho engraçado falar, né, um termo que se usa muito, que é a alma gêmea. A alma gêmea não existe. Não existe. Você acha que seu marido é sua alma gêmea, mulher? Mas não é mesmo. Você acha que a sua mulher é sua alma gêmea? Não é. Seu filho é sua alma gêmea? Mas não é mesmo. Eu imagino um casal que fosse alma gêmea. Você chega lá na sua casa, mulher do serviço, o marido chegou e deixou aquela toalha lá jogada no sofá, com toda a roupa. Aí você olha assim, porque ele é a sua alma gêmea. E você olha, era exatamente onde eu deixaria jogada a toalha. Olha, ele adivinhou, né? Chegava aquele monte de louça na pia, igual o vizinho falou, nossa, era exatamente como eu ia deixar a pia. É perfeito, é um mundo perfeito. Não existe. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Como você, não existe ninguém no mundo. E você também não vai reencarnar, porque Deus, ele não faz reciclagem. Quem recicla lixo somos nós, para preservar o meio ambiente. Não que nós o sejamos, mas Deus não recicla. Então são conceitos que nós temos que diferenciar, para que a gente não traga esse tipo de contaminação e esse tendencionismo para dentro da nossa casa. Quem está dizendo não sou eu. Quem diz aqui é a palavra de Deus. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. E no versículo 12: porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Isso é abominável. Eu vou explicar para você por quê. Porque o futuro não nos pertence. O futuro depende da ação do hoje. O futuro depende da decisão que eu vou tomar agora. O futuro depende das ações que eu estou fazendo agora. Se eu tomo uma decisão, como vocês tomaram hoje, eu estou aqui no encontro, eu estou com a minha família, eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou pedindo a cura, a libertação, as coisas estão mudando, mas é a partir da minha ação. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Quantas são as vezes que nós fazemos planos? Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou começar minha dieta, vou fazer não sei o quê, e nunca acontece. O futuro depende de ações. Existem outros meios que influenciam aqui a natureza, mas que nós não podemos impedir. Mas muita coisa do nosso futuro é a partir da decisão que eu tomo hoje. Eu vou parar de fumar. Vai ser difícil, mas eu vou parar, porque está me fazendo mal, e eu paro. E lá no futuro eu não sou mais fumante. Por quê? Porque eu tomei uma decisão hoje. Mas eu não posso dar esse passo, ter essa atitude de prever o meu futuro. Porque quando eu faço isso, eu renego a minha confiança em Deus, eu renego a confiança que eu tenho em Deus, e eu quero ser Deus. Vocês entendem? Então assim, parece que é uma coisa tão bonitinha, né? A gente vê lá, todo mundo feliz, né? E aquela coisa, mas nós precisamos conceituar. Teve um filme, e agora a gente entra, tem muita literatura por aí que fala disso, e tem um filme que fez muito sucesso entre os jovens, muito sucesso. Vocês sabem qual é o nome do filme? Não? Quem? Nossa, não. Quem? Alguém falou Crepúsculo, a saga Crepúsculo. Quem já assistiu? Né? Mas os jovens assistiram, eu assisti.
eu assisti e eu li os 4 livros. E assim, e o meu filho perguntava, eu assisti várias vezes, meu filho, mãe, por que você está assistindo esse filme? Eu falei, porque eu estou fazendo uma análise dele, né? E era verdade, não era mentira não. Não era porque dizem que o moço é bonito, porque eu não acho. Uma mulher casada, não acho. Mas não é por causa disso. É interessante. E vocês falam, mas também vai ver demônio em tudo? O filme, ele não é tão... ele corta muita coisa, mas no livro, o primeiro livro, a capa do livro é uma maçã, uma pessoa segurando uma maçã. E na contracapa do livro, na primeira página, está escrito um versículo lá do Gênesis, que fala, você pode comer qualquer fruto, menos o fruto proibido. Então assim, e aí vem uma história de uma menina que não tinha graça nenhuma, que aparece um cara fantástico, e ela se apaixona. Ela se apaixona porque ela vê nele algo fantástico. E durante o livro você vai percebendo que essa menina, ela sai da realidade dela, ela mente para o pai, ela mente para a mãe, ela se desliga dos amigos, ela se desliga de toda a vida dela por causa daquele moço. E em todos os momentos do livro, ele fala para ela, fala, eu sou um demônio, se você não quiser ir comigo para tal lugar, você não vai, mas se você quiser ir, eu vou ficar muito feliz. E ela vai. E ela vai. E é interessante que o livro começa com a palavra crepúsculo. E quando depois, no final dos 4 livros, acaba com o chamado amanhecer, onde ela se torna um demônio, que é uma personificação do vampiro, que o vampiro não existe, mas é um nome, é um demônio. E é o amanhecer dela. E é interessante que na palavra de Deus, na ressurreição, lá no trechinho da palavra, quando você começa a falar, fala-se como? Ao amanhecer do 3º dia. Olha só que coincidência. O demônio, ele não é original, ele imita. Então o livro, ele começa com o crepúsculo. Crepúsculo é o que? A tarde. Jesus, ele é crucificado quando? De tarde, não é? Quando nós celebramos a paixão de Cristo, às 3 horas da tarde. Tem aquela celebração da cruz. E ele vai, ela tem uma nova, não sei o que, ela vai ao amanhecer, onde ela vira um demônio, onde se imita e se blasfema acerca da ressurreição de Cristo. Olha que coisa, né? E a gente acha que não tem nada. Em tudo que se passa na TV, em tudo que se lê, em todos os filmes, existe sim uma ideologia, existe sim uma ideia que se quer plantar na nossa casa. Mas eu não vou assistir mais nada? Sim, mas eu faço minhas palavras de São Paulo: examinai tudo, abraçai o que é bom. Amém? Amém. Se você tem alguma dúvida, se você acha que, Cláudia, mas um dia eu fui, eu tomei um passo, renuncia a isso. Você não precisa disso. Nós confiamos no poder do nome de Jesus. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que o nosso Deus permita. Nós temos que ter confiança em Deus. Vamos lá para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 19. Se você não quiser pegar, não tem problema. É a parábola do rico e do Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o rico e ser levado pelos anjos. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos, o rico, no inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo
mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o que Deus diz nesse momento para a gente, através do Evangelho de Jesus Cristo, que existe um abismo. A partir do momento que você morre, que o irmão, que um familiar seu morre, você pode rezar pela alma dele. Nós temos isso como prática na Igreja Católica. Mas nós não conversamos com mortos. E a palavra de Deus diz, no Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ler, há um abismo, de modo que os que estão lá não podem passar para cá. Cláudia, mas fulano foi lá e falou que é a voz do filho dela. Não é. Não é. Isso não é de Deus. Isso não provém de Deus. Isso é uma tortura para quem perde um filho, para quem perde um marido, para quem perde o pai, porque a pessoa ela não leva a vida dela para frente, porque ela fica amarrada a quem já foi. A morte é triste? É triste. Nós sentimos a saudade, a dor, a perda, mas chega um momento em que você precisa continuar a caminhar. E de modo algum aquela pessoa, ela vai estar ali entretendo-se, conversando com você, porque ela já está nas mãos de Deus. E ela não vai voltar. E é nisso que nós cremos. Amém? Amém. Então, o que nós, para nós fecharmos essa parte onde nós falamos do Espiritismo, seja de Allan Kardec, seja de outras denominações, nós católicos não cremos. Porque a fundamentação do Espiritismo é que Jesus Cristo não é Deus. E nós cremos que Jesus veio para nos salvar. Nós cremos Jesus sacramentado. Nós cremos hoje no Jesus que foi exposto aqui. No Jesus que deixou o seu sangue correr na cruz por cada um de nós. E que Ele é Deus e Salvador. Se outra pessoa tem outra fé, olha, irmão, amém, Deus te abençoe, mas eu não acredito nisso. É igual benzedeira. Ah, vou levar minha filha, vai lá passar uma rodinha. Não, traz aqui na Fidelidade que a gente faz oração. Traz lá na paróquia que a pessoa vai fazer oração. Pede para o padre dar uma bênção. Meu filho está assustado. Leva lá e pede para o padre dar uma bênção. Não existe coisa melhor. Não existe coisa mais eficaz. Amém? Outro ponto que nós vamos entrar agora. Hoje nós vivemos no neopentecostal, né? Que são aquelas igrejas, né, enormes, aqueles templos onde tinha um terreno que não tinha nada, daqui a pouco tem uma igreja enorme, lotada, né? E se faz aquelas terça-feira do milagre urgente, né? Terapia do amor, passa no Vale do Sal, vigília dos 318 pastores, onde você vai receber a bênção e você vai ser um empresário, onde você vai ter uma franquia. Você sabe que é franquia essas igrejas, né? Não que eu já tentei comprar uma, não é isso. Mas é franquia, né? Eu não estou falando do protestantismo em si. Existem muitas igrejas protestantes que nós católicos respeitamos. São pessoas que buscam a palavra de Deus. Não partilhamos fundamentalmente da mesma fé, mas nós respeitamos. Agora, esse neopentecostal, onde te diz, se você quer receber uma fé, uma graça, você tem que dar tudo. Você tem que dar a sua casa, você tem que dar tudo. Você só fica com a roupa do corpo e você vai receber o milagre hoje. Gente, isso é mentira. Sabe por quê? Na oração do Pai Nosso, o que Jesus diz? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os discípulos vão até Jesus e eles falam assim: Mestre, ensina-nos a rezar como você reza ao Pai, porque nós não sabemos. E Jesus ensina e ele fala do pão, que é o sustento. E ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não fala assim: uma casa, um carro importado e férias não sei o que, eu vou para o Disney o ano que vem. Não, ele não fala isso.
vão lá são pessoas desesperadas, pessoas que estão lá com câncer, que estão com uma enfermidade, que tem sede de Deus. Cláudia, mas às vezes o milagre acontece. Acontece porque Deus é misericordioso e olha a miséria daquele filho. Não é porque colocou a mão na toalhinha do pastor. Amém? Isso não é de Deus, isso é mentira, isso é vender o evangelho e é abominável aos olhos de Deus. Deus abomina. A fé de verdade é a fraternidade, é o amor, é você ver o irmão que está passando necessidade, o seu vizinho, alguém da sua família, e você ir ajudar, você partilhar do que você tem. É pecado ser rico? Não é pecado. Desde que você saiba administrar seus bens conforme a graça de Deus. Não é pecado. Cláudia, mas se usa a palavra da Bíblia. Os meus celeiros serão fartos, diz o Senhor. Né? E a gente volta naquilo que a gente falou do contexto. Que naquela época aquele povo vivia da terra. Eles não tinham hipermercado 24 horas para ir lá comprar o que quisesse. Esquentar no micro-ondas e comer. Não, eles viviam da terra. Então eles pediam para Deus isso para que eles tivessem o que comer. Ponto. Né? Os salmos, onde se colocam muitas dessas palavras, eram poemas que o rei Davi recitava. Músicas, e muito se falaram em músicas. Então assim, as músicas são muito bonitas. A pregação é fantástica. Né? Se olha lá a pregação do cara, você fala, nossa, esse cara, né? Como diz o meu marido, ele come mente, né? A gente não pode assistir muito tempo, senão, né? Ele come a mente da gente. E vocês podem ver as pessoas que vão nessas igrejas, elas ficam fanáticas. Deus não quer ninguém fanático. Deus quer a gente sóbrio, com bom senso, para pregar a palavra de Deus, para ensinar para os nossos filhos o caminho da verdade, para ensinar para os nossos filhos o que vem do céu, e não para dizer assim, olha meu irmão, você não tem isso, você é um amaldiçoado, você é um amaldiçoado porque você não tem isso. Não, isso é pregação mentirosa do evangelho, né? Tem até uma música que eu brinquei uma vez com o Jorge, e ele falou assim, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Eu falei assim, vamos lá naquela loja dos carros importados? Aquele carro que você quer, como que é o nome do carro que você quer? Que eu falei que eu vou te dar de presente de casamento? É o Sonata, né? É o Sonata, gente, eu vou dar pro meu avô, eu compro. Pagar a gente dá, mas a gente compra, né? E eu falei, você entra lá no naipe, né? Você tem que ir arrumadinho, né? Não vai lá de sapatilha, desarmada, que os caras já tem que ir lá no naipe. Como diz o neném, tem que ir lá no naipe, bonitão. Chega lá e põe a planta do pé dentro do carro. Você vai possuir. Não é isso que diz a música? Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Então, nós temos que tomar cuidado com esse evangelho apelativo, porque ele não provém de Deus, ele não provém do Senhor. E o Senhor diz, o herege é ovelha na lã das raposas. Desculpa. O herege é ovelha na lã, raposa nas entranhas e lobo nas obras. Então nós temos que tomar cuidado com os lobos que farejam, que vêm na nossa casa, que vêm na nossa fraqueza, que vêm